Já pode me ouvir, ô, Roberta? Já sim. Sim. A Roberta estava com muita neve hoje de manhã, atrasou-se um bocadinho. Estava difícil entrar. Portanto, quando quiser, podemos começar. Podemos sim, porque Sim, hoje temos bastante coisa para falar por ser o último, né? sim, E se as pessoas também tiverem alguma dúvida, podem. Você vai acompanhar pelo chat, né, Peter? sim, sim, sim. E acho que temos algumas pessoas que não participaram dos anteriores, né? Exatamente, temos alguns sim. Certo. Então, Temos alguns novos, sim. a gente está no terceiro de uma trilogia aqui, a nossa trilogia ártica, dos países nórdicos. Nós depois podemos compartilhar as três apresentações com todos. Muito bem. E nós temos uma apresentação da nossa empresa que é uma geral dos todos os serviços que a gente faz por aqui. Então, eu vou já compartilhar a tela com todos. A gente começa hoje o terceiro episódio, então, nós vamos falar sobre a Finlândia e o Ártico. Me avise quando eu já começo a compartilhar. Sim, já está, já podemos ver. Já Mas está, vou nós, abrir. exatamente, exatamente, o champanhe, exatamente. Isso, Está ótimo. a gente está. Está perfeito, acho que está perfeito. Isso. É. Então, Ah, não, agora não estava, agora está, agora não está em ecrã, todo em um ecrã. hum, Fizer, assim? assim é melhor, sim. Ok. Então, aqui nós temos a nossa parceria, né? Nós já trabalhamos há um tempo juntos, é uma grande facilidade para o cliente ter o atendimento em português, eu digo não só para o cliente final, mas também para as agências, os nossos clientes, é um facilitador, e não só na questão idiomática, mas também na questão cultural, como o Peter falou, compreender aquilo que o cliente final necessita e que os nórdicos não compreendem tão bem, então isso nos Ou faz. não querem aprender. Às vezes a gente também tem um pouquinho nórdico já na veia, né? Eu estou aqui há 15 anos, e então, assim, já não sou 100% brasileira. Algumas coisas, quando eu vou ao Brasil, me incomodam. Eu acho que a questão, principalmente da proximidade, né? O brasileiro anda grudado e a gente não gruda, então a gente mantém distância. Então, algumas coisas a gente acaba misturando, mas nós sabemos as necessidades principais do nosso cliente. Eu acho que isso é muito importante. Ah, eu falei, não falei do mapa, né? Deixa eu voltar lá. Não. Então, assim, para chegarmos à Finlândia, o ponto de entrada será Helsinki, se um roteiro começa por essa região. Então, esse é o aeroporto que conecta com Portugal, a Uhum. não ser que ele já está num circuito pelo restante da Escandinávia e já faz por voo interno ou de outra maneira. Mas ligar diretamente, a gente liga à Finlândia através da capital, que fica na região sul, que é Helsinki. Então, capital, o idioma que se fala, não queira nem tentar aprender, porque não dá, vai precisar uma vida toda ou duas para se aprender a falar finlandês. É um idioma que não vem da nossa raiz, então é um idioma que se parece com o estoniano, que eu também acredito que não vai ajudar em nada. Uma população pequena, com um país muito grande, ou seja, são 5 milhões e meio de habitantes. Da nossa região, a Finlândia utiliza o euro, que facilita um bocado para o cliente, porque o restante são as veinhas, eu falo aqui, né? As coroas, a coroa sueca, a dinamarquesa, a norueguesa, aí chega na Finlândia, nós trabalhamos então com o euro como moeda local. Então é o único país lá que tem o euro, eu não sabia. O É. nosso único com euro. Então, assim, o mapa para a gente compreender, nós estamos com um país no Mar Báltico ao sul, e aí ele tem um canal do Mar Báltico, que é o Golfo de Bótnia, que está entre a Finlândia e a Suécia, e lá no norte, então, vai fazer uma bela fronteira, né, ao longo da parte leste com a Rússia, e no norte, fronteira também com a Noruega. Então, esses são os limites do país. E aqui a gente entra no conceito, né? O que é ser finlandês? A Finlândia é um país do CISO. E o que é o CISO? Não tem tradução. E aí fala, ok, então quer dizer que você tem um conceito nacional que não é possível traduzir. É exatamente isso. Então, o CISO, por mais que a gente explique, é difícil entender. Ele vem da maneira de agir. Ops,
Da maneira, meu Deus, tá rápido hoje. Da É maneira, depois nadar na água gelada. eu acho que assim, né, esse contraste do frio, a sauna, a introspectividade, eu acho que isso é muito importante, a coragem finlandesa, o tempo que eles fazem as coisas, você interiorizar as suas ações, você agir, é uma complexidade de coisas, a como você come, o horário que você come, a educação do país, você não consegue entender nada disso se você não entende o CISO, só que você não consegue traduzir o CISO. CISO é CISO, e CISO é sinônimo do que é o conceito finlandês. E é muito interessante que, por mais que ele seja nórdico, é um país extremamente diferente dos demais. A Finlândia passou por 2 domínios importantes na sua história, então talvez essa palavra coragem ela é muito importante para eles, que por mais de 600 anos ficou sob domínio sueco, ou seja, muito da cultura sueca está presente por ali, e depois, logo, logo, troca de mãos, então passa a ser um Grão-Ducado da Rússia, e tem a sua independência só no começo do século XX, ou seja, é finlandês, finlandês mesmo há muito pouco tempo atrás. A sauna, a sauna, eu digo assim, não dá para ser finlandês sem ter uma sauna, sem ter passado pela sauna. A mesma coisa que o norueguês não deixa de esquiar, nasce com o par de esqui no pé, o finlandês nasce dentro da sauna, faz sauna o tempo inteiro. Você pode botar a temperatura que você quiser, falar assim, não dá para ficar aqui, sufoca, o finlandês consegue. Então, sauna para eles é parte do dia a dia. Vamos almoçar, vamos tomar café, vamos jantar, vamos fazer a sauna. Tem que estar ali no menu do dia, não se vive sem sauna. E a gente vai falar hoje, então, do Ártico. Mas quando nós falamos do nosso Ártico, ele é um pedacinho de toda uma região. Então, assim, não só o Ártico europeu está presente aqui, que é o que a gente fala tanto da Finlândia, a Suécia como a Noruega, mas a gente vê pelo pontilhado do mapa que uma grande parte da Groenlândia também está lá dentro, Svalbard, que nós já falamos, você pega um pedaço grande do Canadá, o Alasca, então tem outras regiões árticas que proporcionam também atividades com esse mesmo espírito. Mas a Finlândia, como eu falei, a Finlândia é do CISO, é da natureza, é das histórias, é dos contos, do folclore. Então é o que a gente vai explorar um pouco mais hoje. Que a gente sabe que tem crescido, principalmente num pós-pandemia, que as pessoas querem sair, mas querem estar num lugar seguro, na natureza, ao ar livre, com qualidade, ou seja, é um lugar que a água é potável em todo lugar. Eu me lembro, a primeira vez que eu levei clientes à Finlândia, que foram de um cruzeiro e pediram no restaurante em Helsinki uma água de garrafa, aí a pessoa do restaurante perguntou assim, você quer água com gás? Não, não, sem gás, água mineral em garrafa. A pessoa, nós não temos aqui, né? Você está na Finlândia, né? Na Finlândia você bebe, é normal que a água é potável em todo lugar. Ah, ok. Então, é um país que tem uma qualidade nos seus serviços, no que come, no que bebe, no como se hospeda, que é algo num padrão elevado sem o luxo, vamos dizer assim. Então, é difícil compreender, às vezes, para nós, né? Nossa, mas uma cabana simples, mas extremamente confortável, extremamente elegante, com poucos itens de decoração. E assim vai o princípio deles. Então, o que nós vamos falar? Numa região que nós temos 2 importantes aeroportos, um que fica quase no Círculo Polar, que é o endereço de correspondência, né, o escritório do Papai Noel, mas ele se mexe bastante aqui nesse território, então não quer dizer que ele está limitado ao seu escritório, ele tem renas voadoras, então ele consegue atender os nossos clientes em diversos chalés, hotéis, eventos, então ele circula bastante. O Papai Noel não trabalha só um dia só por ano, não. Ele trabalha, a gente chama ele e ele vem encantar os nossos clientes também. Então, nós temos o aeroporto de Rovaniemi, mais ao sul, o aeroporto de Kemi. Desculpa interromper, Roberta. De Helsinki, estes aeroportos é 1 hora de voo, quanto tempo é mais ou menos? Depende, né? Aqui em cima, em Ivalo, nesse último aeroporto da Sim, Finlândia, é um pouco mais, é quase 2 horas de viagem. Mas ok, Rovaniemi dá 1 hora e meia de viagem. já bem. E Kemi um pouquinho menos. O aeroporto de Kemi agora, nesse momento, não está funcionando, mas deve voltar em breve a funcionar. E é aqui em Kemi, onde se faz a experiência do quebra-gelo, que a gente sempre vê as fotos das pessoas fazendo a flutuação no mar. Que mar é esse? Então, é esse mar que nós temos, que é o Botnia,
que é se a gente vê, é o final do Mar Báltico. O Mar Báltico já tem uma carinha de lago, porque ele termina na Rússia, e esse pedaço aqui também é um braço sem fim. Então, por isso, como não tem muita corrente, muita movimentação, salinidade baixa, a água congela muito mais fácil, e aí você consegue fazer a atividade do quebra-gelo tanto do lado sueco quanto do lado finlandês. E aqui, então, assim, identificar os principais pontos de atração dos clientes mais procuram visitar, a não ser que seja um business trip, que eles vão para alguns interiores onde tem fábricas, tecnologia, etc. Mais aqui ao sul, Helsinki, o percurso de Helsinki, Espoo e Turku, que é a antiga capital, o Åbo, na época da dominação sueca, a capital era aqui, porque era mais próximo da Suécia. Quando torna a dominação russa, os russos acharam que Turku era muito longe deles, então trocaram a capital para Helsinki, que era muito mais prático para os russos. E quando você sobe, então, na região da Lapônia, que é o atrativo, um dos mais procurados na Finlândia, então você começa em Kemi, que ainda está embaixo do Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar, que já está em Rovaniemi, Levi, quase fronteira com a Suécia, que é uma grande estação de esqui, ops, ai meu dedo hoje está demais, né? E depois Sariselka, que fica mais ao norte, próximo ao Lago de Inari, já caminho para ir à Rússia ao norte, Murmansk e Kirkenes. Hospedagem. Então, como eu falei, né? Você ter algo elegante, de bom tom, e nada exagerado, nada é muito colorido, nada tem muita coisa dourada, nada tem muito tapete. Eles são simples, eles são cleans, eles são aconchegantes, eles gostam de uma lareira, eles gostam de um espaço com janelas. Como nós sabemos, há 20 e tantos anos atrás, nós tínhamos uma opção de iglu, hotel formato iglu, o que hoje, aquela opção que se usava 20 e tantos anos atrás, já não é a mais adequada, já não é a mais atualizada. Então, hoje nós temos diversos outros produtos. Nós trabalhamos muito com clientes individuais, então nós temos muita procura. Essa é uma região que exige um certo detalhamento, porque não é uma viagem que você vem a todo tempo. Então, é uma viagem que talvez é uma vez só que você vai fazer, então tem que fazer ela bem feita. E você pode mesclar hotéis regulares, mas é muito importante nessa região você ter vista. Eu vou desse princípio. Eu acho que você vir até aqui, pegar um quarto que não olha para nada, eu acho que você perde uma grande parte da sua viagem, mesmo porque se você vem no período da aurora boreal, você não precisa, às vezes, sair do seu quarto para olhar o fenômeno. Então, se você faz a escolha certa, você oferece uma comodidade extra que o seu quarto se torna parte da experiência. Roberta, desculpa, qual é o período de inverno ou de aurora ou de neve? A Pronto, aurora começa no outono, então em setembro já é possível, já ver setembro, de noite. Não temos a paisagem branca, como nós vemos nessa foto aqui do Northern Lights, então você sim. não tem essa neve toda, você vê uma paisagem outonal, e já é possível ter aurora boreal. Ela segue até a primavera você vê ela branca assim também, então o inverno primavera é Até quando março, não? até abril você Abril, consegue ter ok. aurora. Abril é o mês que começa a pingar, né? Começa a desmontar essa Sim. paisagem que a gente está vendo. Os quartos. Os Os iglus. quartos não, mas as Não, não, árvores não daninhas são, vão não são de. pingando. O Sim. chão fica aquela nhaca para você andar. Então, assim, o abril, quando? Pode ser no começo, pode ser no final. Depende. Cada ano é de um jeito, cada vez a gente tem. Esse ano nós estamos tendo um inverno que, por acaso, agora está nevando aqui. Nós estamos tendo um inverno com muita neve esse ano, mas às vezes não é assim. Então, isso Pois. depende muito ano a ano. Mas aí a gente consegue entender mais ou menos o que é o espírito da acomodação. Então, a acomodação ela pode ser em formato de iglu, janela panorâmica, pode ser separado. Esse primeiro que nós temos aqui é o Javre. O Javre é um hotel que fica em Sariselka, que é o hotel escolhido pela McLaren para fazer a experiência McLaren Drive on Ice na região. Então, a McLaren, por uma semana, fecha o Javre. Ele não é um hotel grande, ele tem um restaurante super bacana, um espaço de spa elegantérrimo, mas pequeno. É um hotel pequeno, justo e super elegante.
Então, nós temos opções assim. Por exemplo, se é uma família ou um grupo, a gente quer uma coisa privativa só para nós. Nós temos residências que a pessoa pode ficar com 7 apartamentos, cada um com a sua sala, a jacuzzi lá fora, que você pode usufruir numa maneira um pouco mais privativa. Aí nós pensamos em alguns outros hotéis, por exemplo, esses são os hotéis da capital, então a gente vê uma certa... Por que a gente vê Helsinki um pouco mais elegante? Então vamos lá, de novo a história, os russos chegaram por ali, dominaram e colocaram, né, a sua assinatura, então nós temos um pouco mais de luxo, nós temos uma mescla do conceito nórdico, do design clean, mas nós temos o requinte. Helsinki é uma cidade que tem vários cafés luxuosos com piano de cauda, que é algo que você não vê no resto da região nórdica. Então, ela recebeu essa influência de São Petersburgo e ela, de alguma maneira, ela é uma transição. Quando o cliente vai saindo do mundo nórdico e cruza por Helsinki em direção à Rússia, ele passa numa Helsinki de troca, de ao mesmo tempo você tem o design como muito importante, a simplicidade da vida, mas você já tem muito da elegância russa presente na cidade. Eu tenho aqui uma pergunta da Cristina. Qual é o nome do hotel dos iglus? No slide no Nós temos anterior. vários. Hã? Nós temos vários. Nós trabalhamos com Northern Lights, nós trabalhamos com Wilderness, nós temos vários. Aquele que é o mais antigo, a gente evita trabalhar, porque hoje ele massificou e nós aqui não somos tour operator, né? Nós não fazemos o pacote regular e vendemos pelo mundo afora. Nós personalizamos a experiência, então vamos combinar que um dos seus clientes aqui presentes tem um grupo, que esse grupo é regular para eles, no mesmo formato, nós personalizamos e fazemos ele um tour regular para esse cliente. Se temos um outro cliente de outro país que quer uma experiência semelhante, nós temos que adaptar de acordo com aquela cultura. A maneira como come, o horário que come, aonde que dorme, as experiências como vem, quantos check-ins, check-outs, não dá para fazer, no nosso conceito, na nossa maneira de trabalhar, um programa e vender para todo mundo. Não dá muito certo isso para nós. Uhum. Então, por exemplo, essa primeira foto é uma experiência de glue. Então, às vezes nós temos a cabeceira da cama na parte do vidro, às vezes nós temos ao contrário, a cama reclina. Então, não quer dizer que ele é o formato igloo, que ele é o mais elegante da região. Vamos ser bem claros assim. Esses que têm as janelas panorâmicas são lindíssimos, porque as janelas geralmente elas estão viradas para uma paisagem maravilhosa e o cliente tem essa imersão. Parece que não tem janela ali, parece que ele é parte da natureza. Então, não se prenda apenas no formato igloo, mesmo porque ele tem uma limitação de espaço e nem todo cliente gosta dessa limitação de espaço. Ele é menor como espaço, mas ele é diferente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente discute cliente a cliente para a gente chegar à alternativa principal para esse cliente. Mas aqui nós temos algumas soluções árticas para a gente entender mais ou menos os modelos de hotéis que a gente trabalha. E outra coisa, né? Agora retomando tudo, quem vai abrir, quem não vai abrir, de novo nós temos que fazer um checklist de todos os produtos, nós já começamos a fazer isso, a checar nossos fornecedores, os contatos, quem vai continuar aberto. Então não é possível a gente ir para uma situação de como foi o ano passado e ter garantia que vai ser para esse ano. Então, para todo mundo, né? Todo mundo está refazendo seus contatos, estamos recomeçando. Os restaurantes. Então, independente de qual seja o restaurante, se nós vamos pegar um restaurante estrelado ou não, por exemplo, o Jord, é um restaurante que vai trabalhar com os ingredientes da terra, os ingredientes naturais, e aí ele faz a mescla da culinária local. Então, usa os ingredientes finlandeses e trabalha com um conceito internacional. Tem muito chefe finlandês, ele tem bem cara de hard rock, né? Roqueiro, cabelão cheio de tatuagem, mas sempre com a trança, tudo preso. Mas você vê muito desse, porque a Finlândia gosta muito de música pesada. A gente sabe, por exemplo, Nightwish é uma assinatura grande da Finlândia pelo mundo, então esse rock progressivo, melancólico, com som de ópera, é muito do finlandês, ele gosta. E muita gente traz, se você vê esses personagens no mundo da hospitalidade, fala assim, mas esse cara vai atender a gente? As pessoas ficam assim, mas tem uma cara esquisita. O finlandês é assim, ele gosta, ele não é pop, ele é de rock. Eu lembro da Eurovisão, eles tiveram uns... Mas aquilo era demais, né? Aquele de Rovaniemi.
Eles são do norte. Tem até a praça do nome deles ali, porque É. eles andavam de Mas, máscara. Roberta, na comida, qual é a proteína base? É peixe, é carne, é reno, ou o que é? Na Lapônia é a rena, assim. No norte, a carne vermelha da rena é uma proteína principal. Sim? Os peixes também, lembrando da proximidade com a Noruega, então também o caranguejo também é bem consumido, o salmão também é bem consumido, e outros peixes também que tem ali em Bótnia. Eles Bacalhau não, isso é norueguês. não, ele até Não, vem, mas é o fresco, né? Assim, é o fresco, sim. o bacalhau da maneira como nós estamos acostumados. Aqui, olha, tem alguma coisa de como é servido. E esses pastéis de Carélia que nós vemos aqui no lado direito é a assinatura finlandesa. Quando você troca o seu café da manhã da Noruega, você sai do queijo marrom e você entra na Finlândia, você já vê esse pastelzinho aqui. Muita gente, assim, Isso para é o norte, queijo? Não, isso não é queijo. Não. ele é de batata ou de arroz. Com Ah, ok, sinceridade, eu ok. acho que não tem gosto de nada. Daí um que bota o queijo em cima, assim, a gente adora botar um queijo, né? Brasileiro põe queijo em tudo. Então eu ponho um queijo, aí pelo menos fica com gosto de queijo. Mas muita gente fala assim, o finlandês gosta, aí você aprende, né, o sabor, porque ele não tem um sabor muito forte, é um sabor, né, assim, não tem quase gosto. E aí você aprende a usar ele assim, com café com leite, com aquele horário. E como ele entra na parte, você vê ele toda hora, você fala, não, tem que experimentar, porque eles comem isso toda hora. E às vezes eles colocam com algumas coberturas, né, algumas coisas em cima para ficar um pouco mais incrementado, mas é um pãozinho que vem de uma região que eles perderam para a Rússia depois de 1917, mas que é muito presente em toda a Finlândia, você vê esses pastéis de Carélia. E aí você vê uma outra coisa, os pães finlandeses, não tem um pão que é ruim, nenhum. Se você quer o mais escuro, mais claro, o doce, é um outro país que faz muito bem o pão, assim como a Alemanha, como a Dinamarca, Uhum. talvez seja os insumos naturais que são muito bons na Finlândia, mas os pães têm uma altíssima qualidade. E aí você vê também o lingonberry aqui na foto no cantinho, então o lingon Ah, ok. junto com a sobremesa do lado você tem o cloudberry, que é outro fruto, é o amarelinho, que é da Lapônia, então tem muita coisa com cloudberry. Os doces não são tão doces, a gente, né, em Portugal se usa muita gema, o doce é bem Muito doce. açúcar. Aqui os doces não são tão doces, por exemplo, o Lingon, ele é um pouco amargo, então ele dá uma mistura, tem que saber usar o Lingon. As pessoas às vezes botam muito Lingon e a coisa fica difícil de comer. E aí nós temos um pouco de como é a apresentação, a moda finlandesa. Então, assim, tanto os pratos que eles utilizam, né? Eu sei que Portugal também tem louça muito boa, mas na Finlândia também tem louça assinada muito boa. Uhum. As experiências, né? Então, nós temos as experiências invernais. A sauna é experiência diária, né? Não vai com estação. A sauna é para toda a estação, todo o tempo tem que fazer pelo menos uma experiência No de verão sauna. também fazem? Sempre, sauna sempre tem a experiência da sauna. Agora, invernal. O Drive on Ice é uma experiência que nós fazemos de janeiro a março, se formos usar as pistas geladas, que nós temos, por exemplo, ao lado do aeroporto de Ivalo, uma das maiores pistas. Os finlandeses são muito conhecidos pelo rally e pelos esportes motorsports, tem muito nome finlandês por aí. Então, nós temos grandes nomes assinando as atividades do Drive on Ice. Desculpe interromper. O Drive on Ice, os clientes estão a conduzir ou vai com o condutor? Como é que é? É possível fazer das duas formas. Das duas Geralmente, coisas, ok. geralmente o cliente quer conduzir. É É. possível você fazer no modo rally, que você tem um navegador do lado e você pode assistir também, porque ver Ah. o trabalho dos dois, do que Portanto, os portugueses podem conduzir e destruir os pode. carros e tudo, ok. Os carros de rally são mais os japoneses. Agora já não me lembro se é o Suzuki, é o carro japonês, eles gostam. Ok. Eles não fazem, os finlandeses não usam outro. Mas, por exemplo, nós temos o Drive on Ice, a BMW em si vem à Finlândia
todos os anos fazer atividade, a BMW, a McLaren, já a Audi faz na Suécia. Então, e o cliente pode usar os carros que tem para fazer uma experiência própria, privatizada. Uhum. Se o Drive on Ice não é uma experiência barata, a gente sabe, né, requer arrumar a pista, técnico, carro, os veículos, né, não são os veículos simples, são veículos realmente de top, estamos falando Porsche, Lamborghini, então tem todos esses carros para dirigir, mas é possível também fazer o kart on ice, e essa é um pouco mais acessível, e é possível também, nós temos a versão do kart para criança também, pista pequena, criança Isso é a maior. foto aí embaixo, não é? É a foto embaixo. Outras atividades que nós temos, então, é possível as bicicletas na neve, que elas têm os pneus apropriados, e isso tudo, a bicicleta, por exemplo, depende um pouco das condições, se está muito gelado, gelo, aí não dá para fazer. Então é preciso, elas têm que ser, todas elas é preciso consultar. As motos de neve, que nós fazemos geralmente a 2 pessoas por moto, e troca, né? Um determinado momento a gente para, toma um lanche, faz alguma coisa e troca. Detalhe, quando faz pit stop, não pode servir álcool. Então, isso é muito importante para o incentivo, que às vezes quer colocar, assim, não pode. Atividade de motor não pode reunir com Ah, álcool. ok, ok. E a moto de neve, quando é família, a criança tem que ter 1,40 m para sentar no garupa. Se a criança é menor que isso, ela vai acoplada num trenó atrás, porque ela não tem os pés com segurança para sentar na moto. Então, se o pé ficar balançando, a criança não pode sentar na moto de neve. Hoje em dia, nós temos motos de neve que são elétricas, ou seja, ainda são, a sustentabilidade é outro ponto muito importante para o turismo. E aqui a foto dessa roupa de Teletubbies é a atividade no mar, né, que faz a flutuação no mar gelado. Então, você vai com um quebra-gelo até o determinado ponto que abre uma piscina, e aí você faz essa flutuação. Em cima, a gente vê uma acomodação desses chalés, e aí você tem o fenômeno da aurora boreal, porque Uhum. você tem esse tipo de acomodação sem muita luz, ou seja, você está com esses hotéis no meio da floresta, à beira do lago, e aí basta você olhar da janela, sair ali, você já vê a aurora para cima, né? Está bem Sim. no eixo da aurora boreal. Os SAMIs, nós procuramos sempre oferecer as atividades do SAMI, seja verão ou seja inverno. Eles são os primeiros da região, é muito importante prestigiar e apoiar as atividades deles. Então, quando nós não temos a possibilidade de passear com o trenó, nós conseguimos escutar o Joy, que é almoçar com eles, conhecer as suas histórias, contar o folclore. Então, é muito importante esse contato com a cultura Sami. Aí nós temos um personagem muito importante, então, na nossa região. O Papai Noel, ele circula, como eu falei, com a rena voadora, né? O Rudolf e todos os seus amigos, os seus elfos, e ele está presente em toda a região da Lapônia. Quem quiser conhecer o escritório do Papai Noel, essa experiência mais turística, ele fica na linha do Círculo Polar Ártico em Rovaniemi, que é essa primeira foto que nós temos. Então, esse é o lugar com essa torrezinha, onde é possível ir até ali, tirar foto, deixar a chupeta do nenê, fazer o pedido do Papai Noel, aquilo tudo que as pessoas realmente se encantam com esse momento. Mas é possível também personalizar a experiência. Então, é possível, em alguns determinados chalés, em lugares, o Papai Noel vir até a família e trazer na Lapônia os presentes. Para o grupo. Desculpe, tenho uma pergunta da Kátia. Qual é o maior grupo já organizado em termos de capacidade dos hotéis? Se já foi falado. Ok. Pronto, a Kátia queria saber em Lapónia qual é o maior grupo em capacidade de hotéis. É possível a gente organizar, assim, eu vou dizer, é confortável até 60, 65, é possível chegar a 100, 120. É possível, mas algumas atividades têm que quebrar. Os hotéis têm capacidade, mas, por exemplo, para você sair com moto de neve na mesma trilha, é Não há, muita não há gente. suficientes, Não pois. há como. Para você entrar numa cota Sami e fazer uma experiência gelada e ele cantar o Joik, não é a mesma coisa. Então, se o grupo é grande, ele tem que ter a flexibilidade de algumas atividades poder dividir. Também, quando o grupo é muito grande, você limita as opções de restaurantes fora do hotel. Você acaba tendo
menos opções legais, se você falar personalizada, lugar aconchegante, pequeno, já não vai caber. Então, Também pode fazer back-to-back, pode fazer uma semana um grupo e outra semana outra, por exemplo, não sim, é? e Rovaniemi, sim, é um lugar que tem uma estrutura maior, porque ele está estruturado para o turismo de grupos. Sim. Então, ali você encontra, por exemplo, na capital de Rovaniemi, você tem hotéis de torre, hotéis grandes, você não tem esse problema. Mas eu acho que algumas atividades para tanta gente, todo mundo junto, é mais fácil dividir. E os clientes se encontram, faz o momento do café da tarde, as pessoas trocam as suas experiências, porque se você faz, isso é importante o cliente saber, você divide o grupo, quem faz a moto de neve, vamos dizer, um dia, e no outro dia o husky troca, eles não vão ter a mesma experiência. O clima não vai sair igual, os cachorros se Pois, comportam de outra maneira, e mesmo você repete as experiências, cada vez é de uma maneira. Não tem como falar assim, vai ter que ser a mesma experiência, porque é o diretor A e o diretor B. Não funciona assim, não tem como. A gente faz o mesmo roteiro, mas tudo pode acontecer. Aqui, então, a gente tem, as pessoas falam que é o Expresso Polar, né, para ligar com o filme. É o trem que leva de Helsinki a Rovaniemi, é um pernoite, tem restaurante no trem. ok. As Quanto cabines. tempo leva? E tem banho, dá para tomar banho na sua casa. Não é o Expresso Oriente, não estamos na Não. África do Sul, não tem aquele luxo todo. Já deu para ver nas fotos o que é o produto. O produto é extremamente limpo. Eu já fiz essa viagem. As pessoas adoram acordar e ver Rovaniemi e toda essa estação com a decoração do Papai Noel. As pessoas realmente entram no lúdico da história. E eu acho que atende super bem. Eu gosto do produto, as pessoas gostam de viajar de trem. É uma Mas sais experiência. de Helsinki à noite e chegas lá de manhã ou como é que é? Chega de manhã em Rovaniemi. Ok. As atividades, então, vamos falar aqui de fim de primavera, verão, comecinho de outono, né? Uhum. Então, as atividades quando você não tem a neve. As atividades principais são as ligadas à natureza. Então, é um país de natureza, é um país que você faz o kayaking, o boating, a pesca, o flying fish, né? Aquela que voadora. Você pode admirar os ursos, é muito difícil, então você pode tentar fazer um safari fotográfico. A Finlândia tem bastante urso marrom, mas ele não fica assim muito próximo. No Ártico tem até um zoológico, Helsinki também tem. Você consegue ver em zoológico, mas para ver na natureza não é algo que é muito simples de você ver. Então as pessoas também não precisam ter medo de encontrar urso, que também é muito raro você encontrar o urso. E o tal do mergulho, né? Você mergulhar na água gelada não é uma atividade de verão só. Aqui nessa época do ano já está todo mundo caindo na água. Fala, mas está nevando, está frio. Mas isso é essa troca de temperatura. Você sair de uma jacuzzi quentinha e dar um mergulho, dar um pulo no lago gelado e voltar. E não tem hipotermia, assim, tem que se preparar para fazer, mas faz parte de uma das atividades também. Esse mergulho, então, não é só ligado ao sol da meia-noite. Essa Uhum. fotografia simboliza essa questão do sol da meia-noite, os dias tão longos do verão que você faz atividade manhã, tarde e noite. Helsinki. Helsinki, então, além da natureza, é uma cidade que tem muita área arborizada. Você tem, por exemplo, ela está inserida num arquipélago e é possível visitar a fortaleza de Suomenlinna, que é a segunda foto, que é um patrimônio da Unesco. É muito próximo, você vai com o barco. A gente está vendo a terceira foto, os barcos saindo do porto de Helsinki em meia hora, 40 minutos de travessia, você chega em Suomenlinna. Ali tem restaurante, tem bar, tem um museu que conta a história da fortaleza sobre os dois domínios, então é um ponto estratégico muito importante. Há muitos barcos para passear, para grupos. Por exemplo, se temos um grupo de 100 pessoas ou 60 Faz pessoas. privativo. Hã? A gente faz privativo, como você vê a É, foto aqui no canal, por exemplo, a gente faz passeios privativos, depois ok. pode organizar um almoço em algum lugar com a estrutura de um restaurante, de um catering, pode até fazer um piquenique. Uhum. Lembrando que a gente tem que sempre contar com o plano B, né, por causa das nossas condições climáticas por aqui.
E a parte cultural é muito importante. A gente sabe que nós tem em Portugal a procura para vir a muitos grupos religiosos, né, muitos grupos que têm esse acompanhamento. Essa foto central é a Capela do Silêncio. Não existe uma Ah, janela e não existe uma religião principal. Então, você entrou ali, você não pode ligar o telefone, nada, é para ficar quieto. E é para você fazer a sua prece da maneira como você quer. Cada um faz a sua, dentro da sua religião, e a capela aceita todos e é um ícone arquitetônico da cidade. Outro ícone arquitetônico da cidade, as duas últimas fotos que a gente vê, é a capela, a Igreja da Rocha. Então, nós temos, ela foi construída numa colina que naturalmente era uma rocha, e eles abriram a capela bem no centro dela e colocaram um teto de cobre com a iluminação natural. Então, essa capela é linda de se ver. Aliás, é uma igreja, não é mais uma capela aqui. Muitas vezes, quando a gente chega, tem alguém tocando órgão, também é para fazer o silêncio, ela é luterana, se tiver que fazer alguma missa, então aqui tem que ser a moda luterana. Nós já trabalhamos com alguns grupos de Portugal que o padre vem junto e que gosta de fazer uma oração, uma missa num grupo. uhum. Então, aí nós podemos fazer nas igrejas católicas, com a presença do próprio padre português, não tem problema, a gente consegue fazer essa organização também. E essa outra igreja que nós vemos aqui, então, é a Catedral Luterana, e a cidade de Helsinki tem as duas, tem a Catedral Luterana e a Catedral Ortodoxa, por causa das duas dominações. Ok. E eu falo a Catedral da Sabedoria, que nós temos aqui embaixo, que é a Biblioteca Nacional de Helsinki. Foi construída há 2 anos atrás. Eu acho que uma visita vale a pena. A Finlândia é o top de educação do mundo, e a educação básica, ou seja, a educação para os pequenos. É um dos países de maior número de leitores que tem. E a biblioteca foi o maior investimento de Helsinki nos últimos anos, ou seja, a gente não vê muito isso, que se pega o dinheiro público para investir em biblioteca. E, além disso, não é uma biblioteca só de livros, é um espaço onde tem espaço de aula de culinária, tem espaço para fazer podcast, tem espaço para fazer aulas, tem impressora 3D, impressora de madeira, e tudo isso é Bom, gratuito. Então, assim, vale a pena conhecer a função, como que se usa essa biblioteca. Aqui desculpa, nós temos a última foto daquele buraco, o que era isso? É a a igreja? igreja, Ah, ok. é de cima, foto aérea da Ah, ok. igreja, Ah, tá a bem. gente vê aqui E, toda a rocha. e também em Helsinki também tem muitos congressos Médicos, médicos, não? tem. Tem, eu vou chegar lá. A Ah, gente tá bem, também tá bem, tá trabalha bem, tá com bem, os tá bem, tá bem. congressos. Aqui, olha, depois, quando nós enviarmos a apresentação, é só clicar para assistir o filme. O Não vamos vídeo passar porque não funciona bem no Zoom. no Zoom, pois. E agora, sim, vamos dar uma ideia, né, de extensão. Eu já falei um pouco da Rússia, São Petersburgo. São 2 horas e meia de trem para você cruzar a fronteira e chegar a São Petersburgo. Ok. É possível comprar bilhetes de primeira classe, esse trem já é um pouco mais luxuoso, e é importante falar para fazer o trem bala, né, o trem rápido, porque tem um mais São os comboios russos ou de finlandeses? como fala, é joint venture, Joint comboio, venture, falar são os trem, dois, ok. ninguém entende, né? Só É como brasileiro. O Sapsan, que eles têm na Rússia. Isso, isso. Sapsan, pois. E nós temos a linha, o Tallink-Silja, que faz em 2 horas a conexão com os países bálticos. Então, nós entramos no Báltico por Tallinn. Tallinn e Helsinki, vamos dizer que são duas cidades que se movimentam entre si, porque 2 horas de ferry é uma conexão muito rápida. O que também é importante mencionar que é possível fazer o passeio de um dia a Tallinn. Nós pegamos o primeiro ferry pela manhã e voltamos no último. Se tem um grupo um pouco mais elegante, incentivo, diferenciado, você consegue privatizar um espaço no ferry, ter serviço de catering para essas pessoas. Se quiser fazer uma reunião no ferry também é possível. Se quiser colocar uma música para o grupo também é possível. Então, o ferry também passa a ser um espaço para alguns eventos menores. Uhum. E Tallinn, o centro de Tallinn também pertence à Unesco, então é um conto de fadas, é como entrar numa cidade presépio. E eu costumo dizer também, quando você tem um budget que é muito limitado, uma mescla de nórdico com os países bálticos pode favorecer, no final, o saldo do budget, porque os países bálticos são mais baratos do que a região nórdica, Uhum. então você consegue mesclar no final e oferecer
uma mescla de países e atender o cliente dentro do budget dele. Aqui só algumas fotos de Tallinn, e a partir de Tallinn você consegue seguir para Riga, para Vilnius, então por aí você tem um outro canal de viagem também. Aqui não tem como dizer, né? São Petersburgo, Uhum. a cidade dos palácios, a cidade é outro grande da região, e eu acho que é tão próximo, então fica aí como uma dica das proximidades do que é possível fazer para combinar a Finlândia com outros destinos. O que então a gente oferece, né, para essa parte do lazer, né? Assim, quem somos nós, né? Se não somos esse operador clássico dos roteiros regulares. Então, nós combinamos uma solução para o nosso cliente que nós adequamos os tours ao dia, né, o dia a dia do tour, a agenda dele, os traslados em português, assistência em português, a seleção de hospedagem, nós vamos discutindo isso com o nosso cliente, o que a gente acha mais recomendável, que vai ser uma experiência mais atrativa para o cliente final. E aí nós temos toda a parte de organização, nós vamos do começo até o fim da experiência junto com o cliente, com atendimento. E hoje, além de tudo isso, nós temos todas as questões de saúde, né? As novas questões burocráticas. Antigamente a gente tinha que pensar no passaporte, no visto, agora a gente tem que pensar se tem a vacina, se tem o PCR, se tem o antígeno. Então nós temos várias coisas. Se o hotel faz com o selo certificado que ele já passou por essas questões, que ele é um COVID-free area, nós estamos, no momento, dando preferência para atividades privativas, não misturar muita gente nas experiências, então isso tem funcionado bem, nós temos muita gente visitando a Suécia no momento e tem dado certo, ou seja, quando faz o PCR para ir embora está dando negativo por enquanto. A Finlândia está mais difícil para visitar no momento, está quase tudo fechado, mas a ideia é que a partir de março já os roteiros voltem a funcionar. Mas neste momento estão a fazer mais individuais ou grupos ou os dois? Nesse momento estamos tanto corporativo quanto o lazer, mas grupos muito pequenos, são assim, reuniões, são famílias, tudo é muito pequeno, nós não temos mais do que 12. Então, o que fazemos? Né? Nós trabalhamos dessa maneira no lazer, nós fazemos incentivos, então eu venho da área do incentivo, são muitos anos de experiência de incentivo, eu no Brasil trabalhei por 4 Copas do Mundo, com muito congresso médico, a empresa começou a sua história com médicos, então nós sempre atendemos a logística dos congressos para os nossos clientes brasileiros, são a maioria deles, os grandes laboratórios, que mandam seus grupos de médicos, a gente sabe como funciona a questão do compliance, o restaurante, a gente sabe todas as questões, como tem que atender, porque os grupos de médico gostam de se hospedar com conceito, bem, ele não fica num hotel qualquer, ele não janta num lugar qualquer, ele gosta que tenha história por trás, mas ao mesmo tempo o compliance não deixa uma música ao vivo, não deixa o museu, então a gente entende muito bem como funciona isso, e nós temos um coordenador à disposição do grupo, que vai buscar o material, que atende o médico nas solicitações que ele tem, que marca de última hora um advisory board. Então, isso é muito importante, você saber trabalhar com o congresso, que não é todo mundo que tem essa expertise. E nós temos o Nordic Focus, que é um programa de incentivo com conhecimento, e o nosso programa finlandês é claro que ele vai falar sobre educação. Soluções de educação que é possível exportar para as escolas de outros países. Então, a educação se torna, hoje em dia, um grande cliente, porque assim, até as agências que fazem aí em Portugal incentivos, que fazem eventos corporativos, pensem nas escolas privadas, nos municípios, como um potencial cliente, porque a educação foi vista no ano de 2020 que ninguém estava muito preparado para mudar tudo do presencial para o online, e as soluções foram todas adaptadas e muita gente errou, muitos países erraram, muitos alunos não aprenderam, e a Finlândia já está bem avançada nesse sentido. Então, nós temos um programa que mostra como educar a moda finlandesa, qual é o modelo deles, visitando tanto as soluções de tecnologia, quanto visitando as escolas em si. Temos algumas perguntas, espera. Há uma pergunta sobre se portuguesas podem entrar na Finlândia. Acho que não. Neste momento, não.
A partir de março, assim, eu falo que toda informação nesse sentido é muito perecível, né? Estão a mudar sempre. Mas É. neste momento, Finlândia, estou a ver o Isso. bringbacktravel.com. Compartilhe com todos esse link que você É, compartilhou na primeira reunião. exatamente. Mas Portugal passou para ser um dos países com muito risco. Os Ah, finlandeses têm medo de risco, então é, não vai conseguir entrar agora. é. Depois, tem outra pergunta da Cristina. Se os passageiros fizeram de comboio Helsinki e São Petersburgo e ficarem em São Petersburgo só 2 noites, necessitam de visto em Rússia. Os vistos na Rússia também estão a ser alterados, não é? Ahm, Eu sei que o europeu precisa de visto à Rússia. Eu não sei como que vai sim, ser isso agora. mas Desculpem falar, mas se forem só a São Petersburgo, há um visto de 3 dias só, mas não é. pode É, sair, não pode sair de São Petersburgo. Para Pois, visitar São e tem de Petersburgo, ficar com um há guia, não um, é? não é preciso visto, só para São Petersburgo. Acho que é uma autorização para entrar no É. momento. Mas se vão para Moscovo, precisam, por exemplo, se querem passear. eu acho que é importante consultar localmente em Portugal essa informação do visto, É, porque isso é uma mudança que está acontecendo agora, mas é. a gente não sabe como vai ser. Por exemplo, os cruzeiristas, eles têm um visto pelo navio, que eles podem passear e voltar, que o navio é responsável por eles. E é uma modalidade diferente também, porque eles têm hora para voltar também para o navio. Não, há uma coisa nova que chama-se e-Visa, Russia e-Visa, Electronic Visa, e isto pode ser feito. Isto é similar ao ESTA dos Estados Unidos, estás a ver? É um Visa online e Portugal faz parte disso. É um Visa eletrónico. Mas como o Paulo falou, não, se ficam em São Petersburgo, não precisam. Mas pronto, agora com a corona, a situação pode ter. É caso a caso, temos de ver. Mas sim, podem entrar, podem sair de Helsinki, entrar em São Petersburgo, ficar lá 2 ou 3 dias e sair de São Petersburgo, se quiserem. Ok. Sigo? Mais Sim, perguntas? sim, 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 sim. Aqui a gente coloca um pouquinho sobre o que nós estamos tratando na nossa mídia social, principalmente no canal do Instagram. É um material que também é disponível para o público final. Nós não trabalhamos com o cliente final, então, se quiser compartilhar com o seu cliente que gostaria de vir e que tem essa intenção, não tenham medo que se ele contatar a gente faz igual o jogo de tênis, ele bate aqui e bate a bola de volta. Ele não compra direto conosco, mas é uma parte importante para nós, porque nós colocamos muito do nosso conceito do trabalho. A cada semana nós estamos fazendo uma tiragem de um destino ártico, por enquanto. Então, essa semana nós estamos em Tromsø, e a gente não faz só o destino, o hotel, o restaurante, não. A gente também busca inspiradores do lugar, o esporte, a cultura. Então, a gente fala sobre filmes que foram feitos nesse lugar, autores, cerveja. Então, a gente dá um tom um pouco para você se inspirar totalmente no destino e falar, não, eu quero ir para esse lugar, é esse aqui, é essa semana que eu gostei mais. Então, a gente já tem muita procura, muita gente conversando com seus agentes, porque tem acompanhado. Então, a gente deixa aí para vocês, para seguir a gente, para dar uma olhada no conteúdo que a gente está produzindo. Os stories estão salvos, dentro do Ártico, nós temos ali aquelas bolinhas que salvam os stories, então é possível acompanhar aqueles que já foram feitos, a gente trabalha tanto no feed quanto nos stories, então fiquem à vontade para nos seguir. Na apresentação, vocês vão ter a possibilidade de clicar e já seguir, já entrar automático no Instagram. Aqui está a nossa equipe, então, como o Peter falou, todos falamos português. Wonder Woman primeiro, não E é? no momento nós somos todos super-heróis, inclusive vocês. Todo mundo devia botar o avatar aqui do Zoom, cada um com o seu super-herói. Porque para passar 11 meses como a gente passou só sendo super-herói com superpoderes, né? E tem gente achando que a vacina vai trazer superpoderes também, né? Que vai transformar em animal. Eu tô querendo tomar, me transformar no que for. Quem sabe viro aí um dinossauro, sei lá.
Isso é coisa Muito de bem. brasileiro, né? Se acompanhar o Brasil, o nosso presidente lá do Brasil diz que vai virar jacaré, fala um monte de, um monte de coisa. Eu nem acompanho direito para não ficar nervosa. Os nossos e-mails, os nossos departamentos, né? Hoje em dia a gente tá todo mundo, né? Os super-heróis estão com superpoderes atendendo tudo, mas em dias normais nós dividimos, principalmente a equipe de incentivos e de congresso, porque nós sabemos muito bem a diferença, como atender cada um deles. A parte do lazer, ela entra no Tours, e o info é um e-mail geral para qualquer coisa, para Mas eu comunicar queria com. dizer uma coisa: em muitos destinos, neste momento, sabe, os hotéis estão fechados, não sei o quê, e demora. E a minha experiência com vocês é que vocês respondem rápido. Mesmo, eu sei que alguns fornecedores podem ser complicados a contactar por causa do coro, sabe, estão a trabalhar de casa ou estão fechados ou não sei o quê, mas vocês respondem realmente rápido neste momento. A gente está tentando fazer o mais rápido possível, mas como você falou, a gente tem que achar alternativas, porque tem muito lugar que ainda está fechado. Sim. Como eu falei, assim, eu listar agora nome de hotel, nome de restaurante, eu não acho que é o momento adequado. Nós temos que visitar de novo, fazer checklist. Nós vamos Verificar se estão renascer abertos e se funcionar. está no Pois. mesmo padrão, na mesma qualidade. Então, tudo isso é por isso que o cliente tem um agente local, né? Para confiar que vai ser entregue aquilo que é esperado para o seu cliente. Mas, dependendo do que nós sabemos que os nossos fornecedores não têm a nossa velocidade. Então, às vezes, a gente se amarra com eles. Tem aqui para o nórdico, 10 dias é ok responder para alguns. 2 semanas, nós já tivemos caso de 1 mês. "Oi, sabe aquele seu e-mail?" Então, assim, aí já foi, né, já passei, já respondi, você está fora. Então é muito normal. Eu não sei se os seus clientes têm experiência com outros DMCs locais aqui, a velocidade que eles atendem. A gente vai no nosso passo e tenta apertar e fazer, as negociações com os nossos parceiros. Por isso também não abrimos para trabalhar com todo mundo. Trabalhamos com um número de parceiros que são parceiros, que atendem, que respondem e que têm a qualidade esperada. Eu tenho o nosso LinkedIn, tem tanto o LinkedIn da empresa quanto o meu LinkedIn. Quem quiser se conectar comigo tem o meu e-mail aí, fiquem à vontade, podem entrar em contato pessoalmente comigo. Eu vou, eu acho que é aqui. Algumas das assinaturas, eu sei que a assinatura parece que nunca foi muito importante, mas eu acho que nesse momento você pertencer aos networks que você faz um bom relacionamento, eu acho que é muito importante. A gente já entendeu que nós não vamos sair dessa sozinho, que ficar fazendo tudo sozinho não vale mais a pena. Então é importante se associar e dar qualidade ao seu trabalho. Nós pertencemos a 2 alianças de DMC, porque fomos escolhidos por eles. Nós estamos associados com vários destinos na Lapônia. Para vocês terem uma ideia aqui, só um parênteses, a questão do PCR foi uma questão muito complicada, porque tínhamos clientes na semana quando começou essa história toda. Nós resolvemos rapidamente a questão, no 1º de janeiro, que é um dia que na Suécia ninguém trabalha, nem pão tem para comprar, nós conseguimos abrir a clínica e atender os nossos clientes, e como fizemos contrato, corremos com isso, oferecemos a solução, assim, toda a parte do Swedish Lapland recomenda o nosso trabalho aqui para resolver para os clientes de todo mundo, assim, todas as agências, concorrente, a gente não importa para nós nesse momento. É muito importante, porque eu sei o que é perder uma venda, e eu não quero que ninguém, nem o meu concorrente perca essa venda, porque o destino perde em si. Então, isso é muito importante, que hoje em dia nós temos outras preocupações aí a pensar para os nossos clientes e que a gente já está antenado com isso. É Muito isso. bem, obrigado. Só queria mostrar também, isto é... falando do Russian e-Visa. Isto é o e-Visas Russia, mas tenho de eles estão a dizer aqui, estes são os países que podem pedir o e-Visa e Portugal está incluído. Agora, com coronavírus é outra história e não sei se está atualizado isto. Porque isto é uma coisa nova que foi lançado, acho que foi no início do período do corona, se não me engano.
Eles tinham lançado em São Petersburgo e este Visa é para toda a Rússia, incluindo Moscovo, etc, etc. Mas prontos, interromper, exatamente. E para ver para ver quais são os países que, espera, Bing Back Travel, e este é outro que eu queria mostrar rápido. Isto é o Bring Back Travel, é um deles. Pões Portugal e vais para a Finlândia. E neste momento está Not Allowing Tourists from Portugal. E está aqui mas isto isto é todos os dias que está a alterar, como eu digo. Portugal está a ser. Muitos países estão a recusar pessoas de Portugal, incluindo o Reino Unido, etc, etc. Porque o Brasil também, acho que fechou ontem as fronteiras. A fronteira Portugal-Brasil também está. Portugal fechou para o Brasil, Enquanto não se compreender essa mutação do vírus do Brasil, muita gente fechou para o Brasil agora. Pois, mas essa notícia muda cada dia. Todos os dias muda. O político sai de cama e a regra está. Mas agora, Portugal partially open, também alterou. Bem, isto não se percebe muito bem. Mas pronto, este site não quer dizer que está 100% correto, porque isto. Mas tem details e diz a data da last updated. Bem, 26 de outubro. Não pode ser isso. Se calhar é. Mas pronto, estas regras estas regras, como vocês sabem muito bem, muda todos os dias. E a Alemanha também proibiu agora a entrada dos portugueses. Portanto, isto é complicado. Mas assim, eu entendo que a situação hoje ela é muito complicada ao mesmo tempo que as vacinas avançam e também se complicam. Claro que sim. O que a gente entende já, porque nós já estamos recebendo solicitação de clientes que tem cliente querendo vir em junho, o que eu ainda acho um pouco arriscado, porque né, a gente ainda não tem a visão 100% que junho a gente vai conseguir os 3 países. Mas eu acredito que se organizar para agosto, setembro, eu já vejo uma excelente possibilidade. E Roberta, também é a política de cancelamento dos... a flexibilidade nisso. Por exemplo, uma reserva para junho. Se o cliente pode cancelar, sei lá, uma semana antes sem custos, isso tudo bem, não é? Mas dá um trabalho, né? Um retrabalho para o agente ganha uma viagem, trabalha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É mais fácil já montar para assim, com uma segurança que vai viajar. Eu falo que os que estão vindo nessa situação, imagina com todo esse cenário, ontem nós atendemos aqui 6 franceses. Eu falo, é herói também, está vestindo a capa do Batman, porque é complicado sair, é complicado atravessar aeroporto, é complicado se hospedar, tem que fazer um monte de... É caro, esses testes todos são super caros. Então, assim, a pessoa realmente está desesperada para sair de casa, né? E tem gente saindo. Então, quando a gente fala assim, vai ser realmente possível vender com segurança, para a gente também não ficar fazendo pacote para nada. Eu acho que a partir de agosto nós conseguimos organizar. Uhum. Bem, ok, muito obrigado por tudo. Se alguém tem perguntas, podem pôr no bate-papo, acho que alguns já fizeram. Vão receber no e-mail que vocês registaram neste Zoom, vão receber a apresentação, não é? Diretamente do Ruben e da Roberta. E também das outras apresentações, não é? Acho que vamos mandar os 3, não é? Enviando para a lista dos e-mails das anteriores e depois também já envio esta. Há pessoas que não estiveram nas outras, etc, etc. Mas eu fui encaminhando para aquela lista de e-mails que vocês nos enviaram. Exato. Se depois alguém não recebeu alguma, pode contactar-vos e depois vocês só mandem o contacto e o envio.
A Roberta tem uma assistente aí. Não, eu tenho uma solicitação. Não, é o assistente aí, tens um assistente aí. Consigo. É a nossa Ema. Os clientes especiais também conseguem, às vezes, levar a Ema para casa. A gente conversa sobre isso. Mas olha, eu tenho um pedido a fazer a vocês, a Sales Link. Por gentileza, próximo cliente português, pode mandar pastéis de nata para mim, sabe? Eu falo tantos pastéis de nata, o Ruben foi fazer para mim. Ele fez para mim, vou contar aqui para todo mundo, agora vai ficar vermelho igual um pimentão. Ele fez os pastéis de nata para mim, aí ele falou assim, eu acho que não está bom. Aí eu falei, bom, ele falou a moda portuguesa, eu falei assim, eu vou sempre falar que não está bom, que tem que aprimorar, porque você sempre vai fazer mais. Pode fazer mais semana que vem que a gente vê se melhorou. Mas parabéns, Ruben, para fazer pastéis. Pastéis de nata não é fácil fazer. Obrigado. Não. Todo mundo pode mandar uma versão para mim que eu vou comparando. Ai. Mas fizeste com canela, tiveste com canela, Roberto? Claro, tudo, perfeito. Quer dizer, não foi perfeito, precisa melhorar, precisa fazer mais. Então, quando provar os ovos moles da Aveiro, não vai querer outra coisa. Pode mandar, pode mandar. Sabes que eu gosto, Roberta, e eu gosto muito do queijo, o Gjetost, de Noruega. Muito bom. Adoro esse queijo. Aqui a gente está numa região boa para se conhecer. Assim, muito difícil os clientes que a gente mostra, a maneira como a gente trabalha, que ele não saia satisfeito. Aliás, assim, o nosso retorno é sempre muito positivo. Eu fico feliz. Mas é o que eu falei, para ficar bem claro, nós não temos aquela brochura, aquele milhões de tours, não é muito a maneira como a gente trabalha. Muito bem. Ok. Obrigado para todos. Nós vamos verificar os e-mails. Se não recebeste as apresentações, ponha no chat, no bate-papo. E vamos verificar e mandar para o Ruben para reenviar tudo. Okay? Eu vou tirar uma foto, posso? Mas tem muita gente que eu não vejo as carinhas, nenhuma das apresentações. Porque não tem maquilhagem. Obrigado. Obrigado. Hoje é meu aniversário dos meus filhos hoje. Ok. Muitos parabéns. Obrigada. Ruben, pastéis de nata. # pastéis de nata para o Gabriel. Obrigada. Parabéns, Roberta. Obrigada. Boa continuação para todos. Bom resto do dia. Parabéns, Ruben. Obrigada. Obrigada. Diogo, estás a fazer nota dos e-mails que estão... Estou a gravá-los. Há vários que estão a pôr no chat. Eu não sei se é por isso. O login do Zoom é diferente do e-mail deles. Não sei. Não é? Mas o Ruben também não tem enviado cópia para nós, por isso não sabemos quando envia nem nada. Eu já lhe pedi. Boa. Há mais um, keeptravel.pt, Dália Pinto, viste aquilo? Dália Pinto, já escrevi. Sandra Rita, Évora, também tens? Sim, o Évora on board. Jorge. Eu acho que vou desligar. Vamos. Não é? Vou finalizar. Até já. Até já.